Copilot Cowork acabou de ser lançado para o público em geral e eu vou mostrar um pouco disso, como é que funciona, como é que pode trabalhar, o que ele é melhor em relação ao Copilot normal, como é que a gente pode trabalhar com isso, quando você deve usar o Copilot normal, quando o Copilot Cowork vai funcionar muito melhor e eu vou mostrar a diferença dele, o resultado que dá com o Copilot normal e o resultado que dá com o Copilot Cowork. Vou dar exemplos reais aqui, colocando um PowerPoint, colocando uma série de documentações, como é que funciona o agendamento, como é que faz para automatizar, por exemplo, um e-mail diário com problemas, o que tiver de reunião e quais informações tem relevante ali. Eu vou mostrar um exemplo bem claro e bem interessante que eu uso no dia a dia. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou passar um PowerPoint aqui para vocês e que foi montado pelo Copilot Cowork mesmo, ok? O Colabore. Vou mostrar a diferença de tudo isso, então, sem mais demoras, vamos lá, né? Começando aqui, tá? Então, ele já está em Public Available, então, assim, está disponível para todo mundo, né? General Available. Eu vou falar um pouco dele. Acho que as principais mudanças que tem é esse Colabore, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas o item Colabore que está disponível, então você tem página inicial, se tiver escrito Colabore, você já está com o Cowork disponível. Uma outra funcionalidade, eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado, e eu montei isso com PowerPoint, com tudo, é que ele mostra as atividades, tem pasta para isso, tem uma série de funcionalidades, ele pode colocar o símbolo da empresa, esse padrão da empresa, então ele já trouxe direto o símbolo e o padrão da empresa ali no PowerPoint, e a gente pode também trabalhar com skills, eu vou mostrar um pouco de skills, de agendamento, vou mostrar uma série de itens novos que tem aqui. Esses são os itens novos, e eu vou começar com o primeiro exemplo. Esse exemplo, se vocês quiserem ele via comentário, e eu envio para vocês o prompt. Então, eu envio o prompt para vocês estarem podendo gerar esse tipo de relatório, que é um relatório que é o seguinte, esse exemplo, é um relatório diário, que é real, tá? Que eu trabalho com ele me ajuda muito no dia a dia, a entender o que vai acontecer no dia, porque tem minha agenda, e da minha agenda o que acontece? Ele vai atrás de e-mail, atrás de todas as informações para compor isso daí e trazer toda a informação útil. Quer dizer, como é que vai ser as reuniões? O que eu tenho que me preparar? Existem pendências para essa reunião? Qual que é o tamanho da empresa? Eu estou no comercial, tá? Eu vendo que a gente implanta Microsoft PPM, gestão de portfólio de projetos dentro da empresa. Como é que faz isso tudo? Eu vou mostrar um pouco disso. Aqui então, a gente vai mostrar um exemplo real. Na verdade, não é real, tá? Eu peguei do real e falei assim, coloque informações fictícias, coloquei pedir para o Cowork, e ele alterou. E botou um e-mail, então eu posso mostrar o e-mail que eu recebo, mas não é o que eu recebo. Tá trocou os nomes, trocou tudo, então tá bem interessante. Então, sem mais demoras, vamos lá, né? Eu vou voltar depois para os próximos demos aqui no PowerPoint. Então, o primeiro ponto aqui, já estou na posição, mas só voltando aqui, Copilot está aqui, Copilot Cowork estando aqui. E daí o que acontece? A gente tem como criar prompts e agendamento. No vídeo anterior eu explico um pouco como é que cria esses agendamentos, mas o agendamento é aqui, tá? É o criar aqui, né? E eu posso ter os agendamentos já criados. Eu tenho já criado isso. É enviado e-mail todo dia às 7 horas da manhã a respeito disso. Tem aqui o prompt inteiro, ele é grande pra caramba, porque eu fui aperfeiçoando ele e eu posso depois enviar para vocês. Só comentar lá. E eu tenho cada dia que dispara. Então, só voltando aqui, como é que volta? Aqui, ó, aqui. Agendamento, cliquei aqui, tem todos os dias que disparou e o que disparou. Então tem isso daí, que dia da semana tudo certinho. Vou clicar aqui e vou enxergar isso aqui. Daí eu tenho aqui o exemplo que eu criei e eu pedi assim, pega a informação real e só troca os nomes, as empresas, para ter mais ou menos o mesmo padrão gerado. Então tá aqui. O e-mail é mais ou menos, isso aqui, tá? Então aqui já tá falando, ó, isso aqui não tem, que é fictício, até por LGPD, né? Então tomar um pouquinho de cuidado, tudo. Então tem aqui, resumo diário, tá? Até trocou o nome da empresa. ML Pro Soluções em PPM, ele trocou o nome da empresa também. Mas tranquilo. Colocou eu como Leonardo, meu nome é Leandro, tá? Então, você tem 4 reuniões, tudo, reunião com empresa A, empresa B, tudo. Ele vai falando tudo isso.
se você aceitou, se não aceitou, quem criou a reunião, quem é o organizador, era outra pessoa, então eu aceitei. Eu sou organizador, eu não preciso aceitar, tá? Se a pessoa respondeu ou não, bem por aí. E daí tem um resumo de cada um deles. Se tem alguma proposta colocada, um status comercial relacionado a isso, qual que é o tamanho da empresa, qual que é o porte da empresa que eu estou conversando, pequeno, médio, grande, até para poder dar exemplos de implantação de Microsoft PPM para aquele tipo de empresa, para o segmento, tudo. Então eu consigo tirar toda a informação disso, entender quem é essa pessoa, ele vai atrás do LinkedIn, inclusive, das pessoas, para verificar quem que é essa pessoa. Como é que ela trabalha, entendeu? Então eu consegui entender os contatos ali, ele vai atrás dos e-mails, verifica tudo isso, verifica o histórico de tudo isso, é uma nova proposta? Não, já foi feita uma série de interações, quais as interações? Ele já traz um resuminho ali para mim, às vezes leva muito tempo. Exemplo, isso às vezes acontece aqui, ó. Nesse segundo aqui, na linha do tempo dessa empresa, até 19 meses. Então, assim, colocar uma proposta até fechar, às vezes leva muito tempo, porque até entender o valor que a gente agrega, tudo, leva um tempo, é normal mesmo. As empresas às vezes levam um mês, 15 dias para fechar com a gente, às vezes 19 meses, porque daí coloca no orçamento do ano seguinte, tudo, para implantar uma ferramenta de gestão de projeto muito mais poderosa. Então, é um pouco disso que a gente pode oferecer aqui. Então, entender como é que está o ciclo disso. Então, como o período é muito grande, às vezes eu não vou lembrar de todos os detalhes. Então, ele já me traz um resumo, vai atrás da proposta, tudo. Então, consigo entrar na reunião muito mais preparado. Então, isso é bem interessante, viu? E bem legal de trabalhar. Então, seria isso, tá? Recomendações, ele dá recomendações, tudo. Se tem reuniões internas, ele vai falar se tem informações anteriores, o que acontece, o que a gente está trabalhando. Então ele vai trazer tudo. Depois trazer também as pendências, propostas ativas nesse caso, tá? E pontos de atenção, que eu tenho que tomar muito cuidado a respeito disso. E isso ajuda demais meu dia. Eu começo lendo ele, meu início de dia ler esse e-mail, enxergar os pontos principais, um ou outro eu já sei, eu já pulo, mas funciona muito bem isso aqui. E o cowork que oferece isso, esse agendamento ali, e ele vai atrás de tudo, inclusive das reuniões, da transcrição ali, para conseguir entender a situação de tudo. E o contexto é muito maior, e eu consigo definir também quem é que vai fazer isso. Se eu coloco isso lá no Copilot, e ele tem a opção de agendamento também, aqui, e daí você tem os agendamentos, vamos lá, prompts agendados. Então você tem um prompt agendado, então eu tenho aqui, mas eu não domino muito, eu não consigo trabalhar muito qual a ferramenta que ele está trabalhando, se é o Opus, ele vai no automático. E daí você não consegue controlar, então não é tão interessante. Visto isso, vamos lá para o próximo ponto. Já aproveita, curte, se inscreve, comenta se você está gostando ali, que a gente sempre vai montando ali, falando de gestão de projetos, ou mesmo falando sobre o Copilot e IA, tá? Ferramentas de produtividade e para melhorar o serviço no dia a dia. Eu acho que um ponto principal, e foi uma pergunta de uma pessoa, um comentário, eu achei bem útil ele falar isso. Falou assim, mas o Copilot faz a mesma coisa que o Cowork. No vídeo anterior a pessoa falou. Não é bem assim. Não é a mesma coisa. E daí aqui dá um pouquinho das explicações. Por que é diferente? O Copilot é um assistente, é um texto. Ele vai pegar e responder, no máximo colocar um arquivo, um aplicativo por vez, o PowerPoint só. Já no Cowork, eu vou mostrar que dá para trabalhar com um monte de aplicativo ao mesmo tempo. Ele é um passo a passo, né, o Copilot. E o Cowork você pode executar e-mail, arquivos, trabalhar com Teams, né, e toda a informação que você tem lá. Fixar o Opus, eu posso fixar o Opus lá, 4.5, o GPT 5.5, eu posso fixar o modelo que a gente está trabalhando. Já no Copilot, dá para fixar, porém, ele às vezes joga para versões mais baratas. Por quê? Porque ele não vai... ele controla isso. Então, às vezes, você faz uma pergunta, na hora que você está fazendo a segunda, ele joga para o automático. Já várias vezes aconteceu isso comigo. A entrega também, ele não vai entregar muita coisa, ele vai entregar um documento só, ainda
um exemplo, um rascunho. Já não, o Cowork ele entrega uma versão final de documento, apresentação, a planilha, tudo, tá? Outra coisa, o Copilot tem tempo real, eu não consigo fazer várias perguntas enquanto ele ainda não respondeu a primeira. No Cowork eu posso fazer várias perguntas, e eu vou mostrar um pouco disso aqui. Custo é diferente, o custo do Copilot é fixo, já o do Cowork não é por crédito. Ele é melhor para o dia a dia do Copilot, eu vou mostrar exemplos para que serve cada um deles. E daí o Cowork não, ele é para ferramentas mais robustas, trabalhar de uma forma mais robusta. E eu vou mostrar, por exemplo, como é que eu editei esse vídeo e trabalhei com o Cowork fazendo isso. Bom, tudo isso aqui foi gerado pelo Cowork, tá? Daí a gente vai ver a diferença dos dois, ok? Então o que acontece? Eu tenho aqui, no vídeo aqui, que eu estava trabalhando, hoje praticamente trabalhei só em cima disso. Eu fiz as perguntas para ele, para os dois, para até ter a diferença. Esse aqui é do Copilot, normal. Eu pedi para gerar o PowerPoint, tudo, ele gerou o PowerPoint, legal, já é uma base. Mas o primeiro erro, ele pegou e fez um roteiro para mim no YouTube. E eu não queria isso. Eu queria que gerasse para o cliente, para a pessoa final, para vocês, para eu poder apresentar. Ele não montou isso. Montou um slide interessante, não tá ruim para uma base, tudo, só que não tem meu logo, não tem nada, não tem as informações de trabalho. Já o Cowork, ele fez outra coisa. Então o que ele fez? Ele pegou, olha lá, aqui ó, tá no alto. Eu não fiz no alto, eu fiz no Opus. E ele jogou pro alto. Opa, aqui ó. Ok? Ele tá no alto. Mas eu fiz no Opus, eu selecionei o Opus e perguntei as coisas. E às vezes ele jogava para o alto e jogava para o Opus de novo. Ele faz isso também porque quando você começa a usar muito, daí você meio que usou todos os créditos. Daí ele começa a jogar para modelos mais baratos. E daí no Collabore vai ter o Cowork, vai ter um que chama Cowork One, que vai ser mais barato em relação a isso que os outros modelos que estão aqui. São modelos mais avançados, vai ter um modelo mais simples para poder trabalhar e não ter um custo tão alto. Então você tem isso, e agora eu vou mostrar no PowerPoint, o vídeo. PowerPoint eu coloquei o nome aqui, mas depois eu comecei a colocar outros documentos. Ele leva um tempo para gerar, é normal isso, mas ele já tem um nível muito maior de análise. Ele tem as etapas, ele pode estar fazendo múltiplas etapas ao mesmo tempo. Eu já trabalhei com 4 ou 5 documentos de resposta, e eu jogo os documentos, altere todos esses documentos, ele vai retornar todos os documentos, Excel, PowerPoint, Word, tudo daquele projeto, daquela proposta, no meu caso, que muitas vezes eu consigo tratar isso. Um termo de referência, às vezes, eu coloco aqui, e ele vai pegar e já gerar isso para mim. Ganho muito tempo a respeito disso. Uma parte legal também é que eu posso ir escrevendo aqui, e conforme eu vou escrevendo, e mesmo não tendo terminado, melhore o PowerPoint. Eu também não tenho costume de corrigir os erros de português. Por que isso? Porque ele consegue tratar, né? Então, seria isso. Mas eu posso fazer assim, eu posso escrever melhore o Word. E eu normalmente falo, tá? Então, enquanto ele tá puxando eu não consigo falar, tá? Tem essa limitação. Mas agora ele está fazendo os dois ao mesmo tempo. PowerPoint e o Word ao mesmo tempo, ele pode trabalhar com isso. O Word é o kit do que a gente está falando. Então, o que eu fiz? Eu gerei toda essa informação para trabalhar, para falar com vocês. Os links, tudo que são de referências, depois eu vou colocar na descrição do vídeo esses links, tá? Links úteis, tudo. Tem links interessantes de onde vem essa informação. Ele montou uma thumb exemplo. Eu achei que foi uma thumb muito boa, aliás. Se eu olhar aqui, a equipe de marketing deve melhorar um pouco, a Gena melhora aí, mas já é uma base muito boa. E já dá um exemplo, olha, foca nisso, faz aquilo, tudo. Então já trabalhou em cima disso e nesse nível não chegou nem aos pés o Copilot perto do Cowork. Aqui eu tenho toda uma plataforma que eu entrego uma série de documentos. Outra coisa é o acesso aos esses documentos. Ele fica de uma forma, eu clicando aqui na pastinha, automaticamente eu abro esses documentos, consigo enxergar eles ou mesmo editar eles por aqui. Eu consigo, putz, eu não quero colocar para o
co-work, né? Eu posso alterar já direto. Venho aqui, altero o slide direto, coloco para um lado, coloco para o outro, trabalho com ele, salvo, depois falo para ele, acerta mais aquilo, não ficou bom a distância entre aqui, eu vou colocar coloquei um outro item que é mais rápido colocar aqui já direto. Eu fiz esse aqui exemplo, a única parte que eu fiz na mão foi isso aqui. Coloquei o exemplo aqui, dei Ctrl+C, Ctrl+V, coloquei para cá, depois ele acertou os ângulos, tudo, eu pedi para ele acertar tudo. Então, o restante foi tudo automático, isso daqui. Então, voltando ao que eu estava aqui, beleza? Então, esses documentos ficam aqui, eu posso alterar eles, tudo, e trabalhar com eles. Uma parte bem interessante. E ó, o nível do anterior, nem se compara. Outra coisa que ele fez, não sei se vocês perceberam aqui, tem o logo da ML Pro, tudo, fica bem interessante. Outros pontos, além dessa parte do menu ali, que daí vai trazer aqui tanto as referências, resultados, se tiver alguma imagem que não foi colocado, quais os plugins que eu trabalhei e se eu trabalhei com algum skill, com alguma personalização. São as personalizações. Então você pode habilitar algumas já existentes, tem de Canvas, tem do Fabric, mas também tem algumas que eu posso criar, por exemplo, onboarding. Eu quero fazer ali um recurso novo entrou na ML Pro. Tem uma série de atividades já previstas. Eu posso ter isso, eu tenho um skill para isso. Então posso criar aqui, posso selecionar um outro, esse aqui foi só exemplo, então vou pegar e excluir, posso excluir por aqui, clicar nos 3 pontinhos e excluir. Ele vai excluir. Isso daí está excluindo. Então, seria isso. E o anterior tem muita etapa. O que eu fiz do anterior skill? Que também é bem interessante, já é um terceiro demo. Como é que eu fiz o onboarding? Eu fiz que a gente tem hoje procedimentos. Eu peguei assim, leia todos os procedimentos que a gente tem, verifique se está tudo certinho, se tem alguma coisa para acertar e gere esse skill. Então, automaticamente, se alguém perguntar agora, vai começar um novo colaborador, o que eu devo fazer? Ele vai trazer uma instrução bem interessante a respeito disso. Eu coloquei isso aqui, onboarding, que foi o que eu fiz aqui. Então ele pegou assim, ó, já que você está entrando com um novo colaborador, as principais atividades são essas, tá? E daí o que você quer fazer? O que ele é? Ele é um CLT? Ele é um estagiário? O que a gente está falando? É um terceiro? É um CLT. Então eu vou lá avançar, daí ele vai fazendo perguntas. Olha a diferença do que é o Copilot. O Copilot vem aqui, o mesmo do colaborador, vem aqui, ele pegou, achou o documento e me listou. Mas ele não tem um skill, ele não trabalhou em cima disso. Mesma coisa, voltou para o automático. Acho que eu estou gastando muito aqui. Ele não trabalhou em cima disso. Já aqui, daí não. Ele continua sempre no mesmo. Bird, ele vai continuar aqui, ó, ele não saiu. E eu posso ir fazendo perguntas diante disso. Ele só voltou atrás, né? Que ele vai fazendo perguntas, né? Dados básicos, se eu vou informar agora, então ele vai pegar agora geral as próximas informações. Só tenho parte das informações, blá, 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 então ele vai tratando diante disso. Ele, inclusive, quando eu montei, ele falou assim, você quer que monte no Planner todas essas ações? Eu falei que sim. O que ele fez? Ele gerou essas ações no Planner. Então esse skill acaba gerando essas informações no Planner. Eu tenho elas aqui. Planner é uma ferramenta de trabalho que a gente pode utilizar, que a ML Pro dá suporte a ela, presta consultoria em cima dela, é um onboarding que tem as atividades de cada uma delas. Então, para a Thalita, que tem de atividade, isso, aquilo, ela vai cumprindo, ela pode ir selecionando, dando ok, tudo, para ir finalizando cada item desse. E trabalhando em cima disso. A ideia é a gente criar um modelo, inclusive, em cima disso, para quando eu criar uma próxima vez, isso daí é só duplicar. Esse modelo ele já vem com todas as atividades, aqui só uma primeira versão, só. Eu nem cheguei a analisar isso aqui ainda, mas é só uma prévia, depois acertar tudo isso, sempre quando começar um novo colaborador, que entre fazendo todo um preparo, tudo com as atividades, cada um vai fazendo, eu posso definir quem é. Inclusive, por lá, daria para falar assim, não, Murilo é a pessoa responsável mesmo, ele vai colocar, atribuir esse recurso, colocar isso na linha do tempo, atividade 1, coloquei no passado, né? Coloquei outra,
coloco outra atividade para cá, outra aqui, vou colocando as atividades no tempo. Só que assim, aqui é o planner básico. Não tem custo adicional, é só ter o Office 365, você tem acesso a essa base. Porém, no planner básico, você não vai conseguir tomar uma ação, por exemplo, de colocar as predecessões. Nas predecessões, não vai ter esse disponível. Então seria isso. Voltando lá. Então tem essa parte aqui. Então, uma parte que eu pedi para montar é exatamente isso. Eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas assim, para que vai usar cada uma delas? Porque agora eu vou falar de valor. Então, assim, são perguntas fáceis, escrever resultados, pesquisa, tomada de decisão da IA, te ajudando em relação a isso, usa o Copilot. Agora, você quer delegar mesmo funções maiores, que nem eu acabei de mostrar agora do PowerPoint, com Word, com Thumb, com uma série de arquivos de resposta, não espere que o Copilot vai fazer isso, porque não é muito a ideia ali. Ele vai te trazer uma resposta mais imediata. Se é uma versão final de um documento, para trabalhar de uma forma mais robusta com a empresa, aí realmente o Copilot, o Cowork, vai funcionar bem melhor. E eu venho trabalhando com isso quase todo dia com o Cowork. Eu vou mostrar até quanto foi meu gasto nesses dias aí que eu habilitei tudo isso. Tem duas pessoas agora que eu vi que mais competem, a Giovana e eu, somos os que mais usam. Nos últimos 4 dias foi o que mais usou crédito. Eu vou mostrar isso. Como não tinha custo, eu usei uma série, quanto crédito tinha lá. Agora, no final do mês, começa a cobrar. Daí a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. E daí agora falando sobre a última coisa, que é sobre valores. O que acontece? O custo por crédito é 0,01 centavo de dólar. Então é um custo que vai ser inferido à empresa, e daí vai a quantidade que vai ser usado. E daí eu tenho o custo disso, eu vou ter um método de cobrança e bloqueio disso, e eu posso definir quem que pode usar, quem não pode, se tem um máximo que a pessoa pode usar ou não. Eu não vi o bloqueio, eu tentei gerar esse bloqueio, ainda não consegui entender como ele vai funcionar. No mês que vem eu mostro isso, como é que vai bloquear, mas eu já fiz toda a configuração disso, eu vou mostrar isso, tá? Então assim, a gente está falando de algo, se a gente gerar um resultado que vai ter uma saída só, mais ou menos de 100 a 300 créditos, se ter mais de 2 saídas, tudo, de 400 a 700, eu imagino que eu devo ter gastado mais ou menos isso, de 400 a 700 para fazer esse vídeo, que foi algumas horas preparando, tá? Um dia de trabalho meu gera mais de 1.000, já percebi isso, de custo, mas eu uso muito hard, eu estava usando para tudo. Eu pegava e fazia tudo. Por quê? Porque como ele não bloqueava, eu deixava com o Copilot no modelo do Opus 4.8 ou no GPT 5.5, direto. Deixava ele executando lá, eu podia escrever, ele está fazendo, ele vai perguntando, eu já vou pegando, anotando tudo. Agora com custo, eu vou ter que pensar um pouquinho. Então vai um pouco disso daqui. Então, para ações mais pesadas, pode ser até acima de 700 créditos usar para todo um modelo. Tudo isso que eu mostrei do PowerPoint, tudo é um desses daqui, né? Vamos dizer que é um médio. Eu imagino. Mas eu consigo também, sim, eu imagino, eu consigo lá ver quanto realmente é. Não sei se já gerou aqui, mas eu vou até dar uma olhada aqui. Admin. Vou entrar por aqui com os pontinhos que tem aqui. Eu tenho costume de escrever em cima de mim. Eu acho bem mais fácil. Eu vou colocando ali os nomes. Acabou entrando em outro lugar, mas tudo bem, só para retirar aqui, ó. Ele vai daí. Bom, aqui está a administração do Office 365, tem que configurar isso e para que comece a empresa poder utilizar, porque existe um custo, então tem que configurar. Toda a configuração do Copilot está escrito em Copilot aqui. Eu vou ter configurações, só, e vou ter exibir tudo aqui que você consegue habilitar cada função. Por exemplo, o Cloud está disponível aqui, tudo isso eu vou configurando aqui. O Opal, que é outra ferramenta, um dia, uma outra ocasião, quando melhorar esse produto não está muito bom, então não vale a pena mostrar. Quando tiver bom eu mostro. Pelo menos eu não encontrei funcionalidade tão boa nele. Mas ele é uma máquina virtual que você consegue deixar com que a IA fique rodando esse Opal.
Bom, o Cowork está aqui. E tem uma funcionalidade para habilitar o Edge. Então significa que o Cowork pode ir no Edge e começar a editar informações ali e trabalhar com isso. Por exemplo, eu tenho um que eu usei na prática, mas eu não estou usando o Edge. Para fazer propaganda no Google Ads ou mesmo no YouTube, se eu quiser fazer propaganda, o que acontece? No Google Ads eu posso fazer por lá e eu vou trabalhar em cima disso, onde eu posso pedir para o Copilot fazer, aí ele vai pegar e executar isso. Para ações que tem que mexer em site em massa, por exemplo, verificar como é que está o número de seguidores por dia, como é que eu posso trabalhar melhor isso, tudo, gerar resultado para mim, eu uso o Cloud mais, porque daí o Cloud habilita. No Cloud, o que acontece? Ele habilita o Chrome. Então eu consigo trabalhar com o Chrome, e aqui ele não joga para baixo, tá? Ele não derruba, só que daqui ele tem créditos. Quando acaba o crédito, ele vai informar para mim que não tem. E o da Microsoft, estou mostrando isso porque da Microsoft não tem isso. Não tem esse crédito máximo, tá? Eu estou com um planner máximo que eu uso bastante. Eu sou heavy user de ferramenta de IA. Bom, tem os créditos do mês e o crédito da semana. No Copilot não tem isso. Então eu tenho um jeito de limitar, tá por trás. Ele vai denegrindo, vai diminuindo a funcionalidade, vai capando ela, vai diminuindo as funcionalidades do resultado ali, vai respondendo cada vez mais rápido. Essa ideia, ou mesmo fazendo isso, jogando no automático, usando alguma modelo mais barato. Então, habilitar aqui. E deu. Putz, fugi, me desculpa. Custo, né? Voltando para custo. Eu tenho aqui o número de créditos que foram usados. Então foi usado 15 mil créditos, eu tenho 75 mil disponível, e daí 2 pessoas estouraram. Aliás, eu estourei bastante aqui, ó, 10 mil e pouco. O meu crédito estava de 10 mil, eu acabei de configurar para deixar o meu diferente da Giovana, então o dela está 5 mil e o meu está 10 mil. E daí eu consigo ver aqui como é que está o uso disso, dia a dia. Então eu consigo ver dia a dia quanto foi o gasto total da empresa de cada dia, consigo verificar com as pessoas que mais gastaram. Então eu consigo enxergar isso aqui. Consigo pegar e editar um a um quem foi que gastou tudo, trabalhar em cima disso. Consigo também configurar regras de negócio para isso. Então eu venho uma política e crio se vale para todo mundo, se vale para um grupo. Por isso que está diferente de meu e da Giovana, porque eu faço parte de um grupo que eu coloquei aqui para ter mais créditos. E daí eu coloquei ali isso daí, e daí eu vou criando esse grupo, 1, 2, 3, daqui a pouco dá para colocar até para uma pessoa específica, ou criar um grupo. Atualmente é criar um grupo, daí ele cria um grupo com uma pessoa só, e daí você coloca o número de créditos para aquela pessoa. Então, o meu provavelmente vai ter mais, porque eu sou heavy user, eu posso também, como diretor, eu consigo controlar melhor isso, eu tenho acesso aqui, tudo bem. Então eu tenho um número de crédito total da empresa, na verdade desse grupo, limite extra, de 50 mil, e cada usuário tem 10 mil. Aqui é 50 mil e cada usuário tem 5 mil. Só que eu estourei, e a G também, e continuou funcionando. Provavelmente porque esse mês não vai ser cobrado, e foi avisado isso. Foi dado esse crédito, inclusive, talvez quando estourar esse crédito total, daí ele começa a bloquear, ou é uma funcionalidade tão nova que eles ainda estão testando. A partir do mês que vem, realmente vai começar a cobrar. Quem está no Frontier tem até o final do mês, eles falaram que não ia cobrar, depois cobra. Mas para quem for habilitar lá pelas configurações que eu falei ali, habilitar tudo, tem que habilitar os itens daqui, tem que chegar, Copilot no Edge, tá vendo? Cowork, tem que ir habilitando cada um deles para realmente funcionar aqui o Cowork. Bom, e outra coisa que tem que fazer é a parte de cobranças. Você tem que clicar aqui, ele vai vincular uma conta do Azure e automaticamente ele configura. Não lembro se é aqui, se é outro lugar específico, deixa eu só ver se é aqui. Qual é o usuário de cobrança? Ele traz o usuário de cobrança, consegue trabalhar com isso. Acho que não é aqui não. Mas ele tem um lugar e fica bem evidente que quando você não tem uma conta de Azure configurada. Você vai vincular uma conta de Azure a essa estrutura do Cowork, daí você pode ser pré-pago, daí você gasta lá, ele vai vincular para cá, ou
você coloca um vínculo no cartão de crédito, ou mesmo tem um corporativo ali nessa conta do Azure e automaticamente gera um boleto para vocês. Então pode ser uma opção também. E daí a partir disso fica vinculado a essa conta e você consegue trabalhar com tudo isso, ok? Bom, é isso que eu tinha por hoje. Queria agradecer a presença de todos e até a próxima.